Louvado seja Deus, amém? Já estamos aqui ao vivo, nesta live, aqui neste culto lindo, maravilhoso. Todos já estão de pé, já estão com a sua Bíblia em suas mãos, no livro de Esther. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versículo 16, amém? Vai compartilhando, amém? Pega o link, compartilha, coloca lá nos status do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Telegram, e vai divulgando a palavra de Deus, amém? Só Deus para te abençoar, amém? E se inscreva no canal, amém? Vamos lá então, quem está preparado aí, vamos começar, diz amém? Amém. Então vamos ler aqui o versículo 16, mas antes de ler o versículo, tem um título no capítulo 2, diz assim: Assuero casa com Esther. Versículo 16 diz assim: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a graça, a benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, os seus servos, para a festa de Esther, e deu repouso à província, e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Fecha os teus olhos, amém? Pai querido, Pai amado, acabamos de ler, meu Pai, a Tua palavra aqui nesta noite. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nesta noite abrir a nossa mente, o nosso entendimento, dando inteligência e conhecimento da Tua palavra. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos aprender, para que haja mudança, meu Deus, nas nossas vidas. Fala com a sua igreja e fala com milhões e milhares de ouvintes que está comigo ao vivo, Senhor. Eu não conheço, mas Tu o conhece, e Tu sabes o quanto Ele é precioso e quanto ela é preciosa, meu Pai. Enquanto o Senhor estiver falando, meu Pai, meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança, meu Deus. Oh, Papai, que o Teu nome seja glorificado onde quer que estiver alguém me ouvindo, Senhor, e ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Fica conosco e nos abençoa, e nos garante a bênção e a vitória. É que lhe pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Podeis nos assentar. Aleluia, se assente, aleluia. Coloque a Bíblia no colo do lado. Vamos adorar o Senhor com palmas bem fortes para Ele. Amém? Aleluia. Bom, aqui nesta noite, o tema desta noite é o seguinte: presta atenção, para nós não sairmos daqui falando com Deus. Meu Pai, Ele não falou comigo, amém? Porque desde o momento em que nós colocamos a planta dos nossos pés na presença de Deus, Ele fala conosco, amém? Repita assim comigo: cinco lições de gestão que aprendemos com a rainha Esther. Amém? Quem sabe você aqui nesta noite já ouviu falar de Esther? Quem sabe alguém que está aqui nesta noite já assistiu o filme da Esther? Quem sabe você que está me ouvindo já fez alguma leitura, seja na Bíblia ou seja em qualquer outro livro, você já leu a respeito de Esther. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dela e vamos aprender também um pouquinho com o Senhor. Presta atenção aqui nesta noite. Muito além de uma moça bela que agradou o rei.
Presta atenção. Do seu tempo, Esther, querida igreja, ela foi uma rainha que verdadeiramente fez a diferença. Eu quero que você aqui nesta noite, que Deus te escolheu, sabe para quê? Para fazer a diferença. Para fazer a diferença, assim como fez a rainha, que verdadeiramente ela fez uma diferença, ou seja, uma mulher de Deus, uma líder estratégica, uma pessoa sábia, cuja gestão realmente nos impressiona. Se eu, quando começo a ler a Bíblia e começo a folhear, começo a estudar, eu fico impressionada o qual Deus fez realizar na vida desta mulher. A Bíblia começa a contar dizendo que a história da rainha Esther está registrada no livro que carrega o seu próprio nome. Olha que privilégio, amém? Uma mulher, porque sabe que antigamente as mulheres não eram tão valorizada, mas a Bíblia nos diz que foi dado o nome dela neste livro. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Que deu seu próprio nome, aleluia, no Antigo Testamento. Igreja, e esta mulher tão marcante na história nos ensina diversas lições. Quando você passa a ler, você começa a obter lições de gestão, amém? Que certamente pode ser aplicado na igreja, na sua vida, onde quer que você quiser. Você sabia disso? Quando você começa a ler o livro de Esther. Nesta ministração, querida igreja, você vai descobrir juntamente comigo, quem sabe você vai relembrar quem foi Esther. Aleluia, em que tempo ela viveu, ou que enfrentou. Olha que interessante, e o que podemos retirar da sua vida. Presta atenção aqui para o nosso aprendizado aqui nesta noite. Continue aqui comigo, não saia da live, continue prestando atenção, que Deus ele quer falar com a sua igreja. Talvez você possa me perguntar, mas pastora Patrícia, quem foi Esther? A Bíblia começa contando dizendo que Esther, também conhecida como Hadassa, que vem do hebraico, que significa flor, bonita e popular, amém? Foi uma moça judia, aleluia, que por ser órfã, porque ela tinha perdido os seus pais, então por isso ela era o quê? Órfã, foi criada pelo seu primo Mordecai, ou outras traduções está escrito como Mardoqueu, na Pérsia. Querida igreja, nesse tempo, entre 470 a 486 antes de Cristo, a nação de Israel estava sobre exílio, sabe onde? Lá no reino persa. Então isto é exatamente nesse contexto que a história de Esther começa a se desenrolar, começa a ganhar vida, amém? Certa vez, querida igreja, o rei persa, chamado por nome Assuero, como é o nome dele? De uma grande festa em seu palácio, como tinha costume, o intuito de exibir as riquezas, é como se estivesse ostentando nos dias de hoje, amém? Ele começava ali mostrar tudo que tinha ali. Então ele fazia o quê? Ele começava a fazer este tipo de festa lá no seu palácio para mostrar suas riquezas, a sua glória, a sua fama do seu reino. Presta atenção aqui. E quando o rei ordena a presença de Vasti, antes dele casar com a rainha Esther, ele tinha uma esposa chamada por nome Vasti. Uns falam Vasti, outros falam Vasti, mas é a mesma coisa, tá bom? A rainha em vigência, porém, ela desobedece e se recusa a atender o seu chamado. Presta atenção aqui. Então, por causa disso, a rainha Vasti, ela é destituída do seu cargo como rainha, a fim de substituí-la. Então, o que acontece? O rei, ele cria um concurso de beleza naquela época, para que seja escolhida no reino a jovem mais bela, muito famosa, para se tornar o quê?
uma nova rainha. E é aqui que Esther começa a aparecer. Por isso, querida igreja, em todo o tempo, o tempo todo, precisamos se preparar, porque eu vou colocar eu também, tá? Porque nós não sabemos o momento que alguém irá chamar pelo nosso nome, amém? Querida igreja, Esther, aleluia, ela é feita rainha para o concurso do rei, e todas as jovens mais belas das 127 províncias do reino persa. Irmãos, agora imagine quantas jovens tinha ali. Se 127 províncias, como se fosse mais ou menos 727 cidades ou 127 países, amém? Foram convocadas para se apresentar a quem? Ao rei. Pensa, irmãos, quantas mulheres iriam se apresentar a quem? Ao rei. Mas a Bíblia começa a contar dizendo que Esther estava entre elas. Olha para você ver, irmãos, quantas moças. E a Bíblia começa a dizer que durante 12 meses, as moças foram submetidas a tratamentos especiais de beleza daquela época, e Esther, porém, de uma forma especial, impressionou Hegai. Irmãos, essa moça, ela foi bem educada pelo seu primo Mordecai. Pensa como ela foi ensinada. Ela já teve um ensino, uma educação, fora a educação também na lei do seu Deus. E quando ela estava no meio de todas aquelas mulheres, a Bíblia diz que ela impressionou Hegai, que era responsável pelas mulheres do concurso, e por causa disso, querida igreja, recebeu o melhor lugar na casa. Pensa como que aquela jovem se destacou no milhares e milhares de jovens que estavam ali. Ela se destacou e por isso recebeu o melhor lugar que havia naquela casa. Olha para você ver, quando nós se preparamos, quando nós se colocamos no devido lugar, e ao fim do período, querida igreja, de 12 meses, todas as moças foram chamadas à presença de quem? Do rei. E Esther, querida igreja, devido à sua grande formosura, a Bíblia começa a dizer que ela encantou, ela impressionou o rei Assuero, e é coroada então a nova rainha. Gente, que privilégio. Amém? Olha o que Deus estava preparando. Uma pessoa que não tinha, aleluia, não tinha nenhum intuito de se considerar rainha, mas Deus o colocou ela lá. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que Deus ele quer colocar você em devido lugar, que isso jamais um dia você poderia pensar que um dia você poderia estar ali. Por isso que é necessário você se preparar. Se preparar. Aleluia, uma coisa, querida igreja, ela precisava esconder. Amém? Porém, em obediência ao seu primo Mordecai, uma vez que os judeus eram um povo muito perseguido naquele tempo, amém? Esther não podia contar ao rei que ela era o quê? Judia. Irmãos, olha o que é obediência, que hoje falta muito em nós. Amém? No povo brasileiro, aleluia, para Deus honrar aquela mulher, ela precisava esconder a sua nacionalidade, precisava esconder a fé a qual ela declarava, a qual ela servia diante do Deus vivo. Quantas pessoas aqui perecem porque não é obediente? Aleluia, mas hoje Deus está falando para você, começa a tentar pela vida de Esther, que ela obedeceu todos os ensinamentos dados pelo seu primo Mardoqueu. Presta atenção aqui. Esther intercede em favor do seu povo. Nada é por acaso, nada é em vão. Deus era necessário colocar a rainha Esther naquele local como rainha para interceder pelo seu povo. Ei, começa a se preparar, porque onde Deus ele vai te colocar, aleluia, para você defender o povo do Senhor.
aleluia. E naquele tempo, querida igreja, aleluia, Amã era o primeiro ministro em vigência, abaixo apenas do rei Assuero, no poder. Presta atenção aqui. Por causa dele, querida igreja, havia um decreto, aleluia, que ordenava que todo o povo adorasse, e o que não era aceito pelos judeus e rejeitado pelo Mordecai. Porque, irmãos, os judeus adoram apenas um único Deus. Quem você adora? Aleluia. Nós não falamos de religião, mas nós falamos de Deus. Quem que você adora? Porque o povo judeu adorava o único Deus. E aquele decreto que Amã tinha feito era para que adorasse. Mas Mardoqueu foi contra, Mardoqueu rejeitou. E por causa disso, querida igreja, Amã ficou enfurecido, raivoso com Mordecai. E todo o povo judeu daquela época, aleluia, requerindo ao rei um novo decreto. Para quê? Para que o povo judeu fosse destruído, fosse mortos. Amém? E assim se fez. Olha para você ver, aleluia, o porquê que Deus colocou aquela jovem mulher se tornar rainha, aleluia, para defender a causa do seu povo. Ei, sabia que você é escolhido de Deus? Você sabia que Deus te escolheu para fazer diferença no meio dos teus? Aleluia, para livrar muitas pessoas da morte, injustiçados, aleluia. E a Bíblia começa a contar dizendo que Mordecai, por sua vez, ele pede a Esther que interceda em favor ao povo perante o rei. Coisa difícil, irmãos. Mordecai pede para Esther, porque, irmão, só podia entrar na presença do rei se ele chamasse, aleluia. E a rainha, movida por sabedoria, ela pede para que o seu povo fizesse o que, igreja? Jejuasse. Por quanto tempo? Por 3 dias. E após esse período, mesmo temendo pela sua própria vida, sabe, olha para você ver, ela conta o rei o plano de Amã. Ou seja, irmão, muitas vezes não é fácil, aleluia, você revelar, aleluia, certo tipo de coisas. Ela é uma mulher sábia, aleluia, ela jejuou por 3 dias, se preparou, aleluia, para se apresentar ao rei. Presta atenção aqui. E quando ela declarou ao rei, o rei furioso, querida igreja, a ideia de perder a sua amada rainha, por quê? Porque a rainha declarou que ela era o quê? Judia, aleluia, manda enforcar quem? Amã. Mas aquela forca estava preparada para quem? Para Mordecai, amém? Olha para você ver, ele manda enforcar Amã na mesma forca que ele mesmo criou. Olha para você ver. E o que acontece depois disso? Acontece que ele concede aos judeus autorização de guerrear. Pense, irmãos, comigo aqui nesta noite. Um povo, irmãos, que não foi treinado, que não foi preparado para guerrear, que não foi preparado para pegar uma espada na mão, uma arco com flecha, um escudo. E tem que se preparar para a guerra. Aleluia. Quem sabe Deus está exigindo algo de você que você nunca fez. Aleluia. Uma vez que o decreto pela sua destruição ainda estava em vigência, querida igreja, e ao fim da história todos já conhecem, eles vencem. Eles vencem aquela guerra. Fácil não foi, mas Deus foi com ele em todos os momentos. Aleluia. Lógico, alguns morreram, mas morreram, irmãos, com o título de herói. Por quê? Porque lutou para defender o seu povo. E por conta dessa grande coragem, querida igreja, demonstrada pela rainha Esther, até os dias de hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu, amém? Com uma festa denominada Festa de Purim. Quem está entendendo é dar glória a Deus. Agora nós vamos aprender aqui, irmãos, rapidamente por causa do horário, amém?
5 lições, aleluia, de gestão que aprendemos com a rainha Esther nessa história, que é verídica. Que Esther, querida igreja, ela foi uma mulher de destaque, ela destacou naquela época. Isso você já descobriu, aleluia, lendo e ouvindo. Mas a partir de agora, vamos mostrar aqui para vocês 5 lições de gestão que aprenderemos com a história da rainha Esther. Então, se você tiver já um bloco, um caderninho, vai anotando aí, que é muito importante. Também se prepare para você aplicar na sua vida e também na igreja onde você congrega. A primeira coisa, diga assim comigo, que ela precisou usar foi a sabedoria. Todo mundo? Sabedoria. Esther, querida igreja, ela foi sábia, mas pequena em grandes atitudes, amém? Ao convencer ao rei, ao ouvir o seu primo Mordecai, presta atenção aqui, ao pedir que o povo jejuasse, aleluia, todas essas nações revelam a sabedoria digna de uma rainha gestora e uma mulher de Deus. Pense, irmãos, aleluia, Deus tinha dado ela sabedoria, amém? E ela conseguiu convencer o rei para ouvir o seu primo Mordecai. Irmãos, olha como que era Deus na vida daquela mulher, porque não era tão fácil convencer o rei, irmão, porque o rei, ele não era cristão, aleluia, mas ela conseguiu através do quê? Da sabedoria. Se você quer tocar no coração de alguém, quer convencer o coração de alguém, não é na força da sua boca, não, é com sabedoria. Quando você tem sabedoria, você tem um jeitinho certo, um jeitinho especial para convencer essa pessoa naquilo que você deseja. Quem está entendendo a glória a Deus? Seja na gestão de uma igreja ou na sabedoria, é indispensável na tomada de decisões. Muitas vezes nós somos forçados a tomar certo tipo de decisões nas gestões de pessoas, irmão, no direcionamento dos ministérios, amém? No estabelecimento da visão da igreja como um todo. Repita assim comigo a segunda. Temor a Deus. Temor a Deus. Aleluia. Olha que lindo, irmãos. Ela tinha sabedoria. Segundo, temor a Deus. Irmãos, isso é tão importante, irmão, que hoje já não se vê mais. O que é temor? É como se fosse um respeito, amém? Vamos falar lá atrás, né? Vamos falar lá atrás porque hoje está difícil de se ver. Quando vocês passavam perto de uma igrejinha católica e tinha uma cruz, o que a gente fazia? Até de longe, podia estar no carro, podia estar no ônibus, podia estar na moto, ou andando, o que a gente fazia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso não é um respeito? É um temor, porque ali é a casa na casa de Deus. E hoje já não tem mais, tem gente que faz até festa na porta da igreja, faz briga na porta da igreja, já não tem mais o quê? Temor, não tem mais o quê? Respeito, amém? Então Esther, irmãos, sabia que dependia do Senhor em tudo que fazia, assim como nós precisamos ser o quê? Dependente do Senhor em tudo que façamos. Amém? Por causa disso, igreja era constantemente movida pelo direcionamento que vinha do alto, agindo com a sabedoria de Deus. Olha para você ver, que acrescentava prudência e inteligência ao seu reinado. Então, irmãos, ela tinha prudência, sabia se comportar, amém? Amém? E tinha inteligência. Sabia tudo a respeito da política, amém, do seu reinado. Hoje o povo já não quer mais estudar, hoje o povo já não quer mais aprender, por isso que muitas vezes nós somos enganados, né? Ainda chamam ruim ainda. Somos enganados, somos chamados de ignorante, mas nós não queremos aprender o assunto. É, não é? E uma igreja, querida igreja, o temor a Deus sustenta todo o trabalho do pastor, da liderança, sim ou não? Sim, que esteja presente. A igreja acaba por tomar meramente uma empresa. Por quê? Porque toda igreja tem um CNPJ também. O governo vê a igreja hoje como uma empresa. É aquilo que nasce muito perigos. Por isso que muitos precisam estudar.
Amém? Tem gente que não gosta de fazer uma faculdade, mas às vezes é necessário você, sabe, se preparar para ser um advogado, para defender as causas jurídicas da igreja. Amém? Ou se não, que Deus prepare alguém para poder, né, julgar as necessidades da igreja. Diga assim comigo, número 3. Ela tinha humildade. Olha que tremendo. Ela tinha o quê? Humildade. Isso que falta também em nós, irmãos. Hoje em dia, tá difícil você olhar na pessoa e não ver a pessoa o quê? Humilde, amém? Mesmo depois de ser coroada a rainha da Pérsia, Esther permaneceu o quê? Fiel ao seu primo Mordecai. Ela poderia esnobar o seu primo, porque recebeu um título de rainha. Mas não, ela continuou o quê? Humilde. Da mesma maneira que o seu tio ensinara ela com humildade. Quantas pessoas, irmãos, se consegue uma casa, ou um bom carro, ou um bom trabalho, ele já fica um pouco exaltado, não é? Esquece do lugar humilde, da onde Deus tirou ele. E às vezes você passa perto dele e finge que nem te viu. Não é? É duro, não é? Às vezes você tem que respirar até fundo para não responder. Não é? Falta o que hoje em dia, o que, irmãos? Humildade. E ela permaneceu fiel ao seu primo Mordecai, fiel ao seu Deus e leal às suas origens, ao seu povo. Ou seja, o título não mudou quem ela era. Fez com que ela fosse cada dia mais grata a Deus. Aleluia. Então, ou seja, tudo que Deus te dá não é para você se aparecer, para você humilhar, para você pisotear na vida de alguém. Não. É para você continuar na sua humildade com Deus. Porque assim virão outras e outras e outras bênçãos na sua vida. Mas quando você exalta, para que Deus vai te exaltar? Você já se exaltou por si só. Não é? Embora fosse a mulher mais poderosa do reino, querida igreja, ela permaneceu o quê? Obediente. Amém? É isso que Deus quer fazer, quer que você faça. Deus tem muito a te abençoar, seja materialmente, financeiramente, sabe? Em todas as áreas da tua vida, continue sendo obediente a Deus, porque tudo que você tem foi Deus que o deu. Ou não foi? Foi Deus, foi ou não foi, igreja? Foi Deus. Então continue, irmãos, nessa obediência. Olha Deus falando conosco aqui nesta noite. Amém? Temos temor de Deus, irmãos. Por causa disso, era constantemente movida e direcionada, pois isso vinha do alto. Amém? Glórias a Deus, tudo que você é, tudo que Deus tem feito. Amém? É porque nós temos que manter a nossa obediência. Aleluia! Honrando as pessoas que amava. E sem deixar que o poder e a glória mudasse a sua conduta e o seu comportamento. Irmãos, ela honrada, não poderia ser desde o menorzinho, até mesmo aquele que é esquecido. A Bíblia diz que ela o quê? O amava, sem deixar, sabe, de perder a glória que foi dado a ela, um título, amém? Então ela honrava as pessoas que amava, sem deixar que o poder e a glória mudasse a sua conduta e o seu comportamento. Continua sendo quem você é, independente daquilo que Deus vai fazer na tua vida, aonde Deus vai colocar você. Aleluia, continue nessa humildade. Aleluia, santo é o teu nome. Na gestão de uma igreja, querida igreja, a humildade é uma das características, para quem não sabe, mais nobres, valiosas, aleluia, fundamentais que existem. Sem que o pastor e os líderes sejam humildes, não há como o trabalho, querida igreja, ser executado com excelência, tendo em vista que todos devem agir como serva. Por mais que eu sou pastora, eu tenho que agir como vocês que estão sentados nessa cadeira, amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Porque eu sou igualzinha a vocês. Amém? Não tem nada de diferente. É que tem uns que buscam mais, outros buscam menos, mas todo é filho de Deus. Filho de Deus. Diga assim comigo, quarta.
Sabe qual era a quarta? A coragem. Ela tinha o quê? Coragem. Que muitas vezes falta em nós também. Mesmo que corresse risco de morte, irmãos, ela teve o quê? Coragem. Tendo em vista que ninguém poderia se apresentar ao rei sem que se concedesse o quê? Permissão. Esther, ela foi ousada, Esther foi corajosa, Esther foi motivada pelo desejo de livrar o seu povo e interceder por sua causa. Ela nem estava pensando nela, mas ela estava pensando em favor do seu povo. Ela preferiu correr o risco de morte, mas livrar o seu povo. Quem está entendendo da glória a Deus? Enquanto as pessoas não fazem isso, não é? Às vezes está vendo pessoas que estão lá pedindo socorro, pedindo piedade. Lembro uma vez, irmãos, isso já faz muitos anos, o meu primo, ele faleceu porque a enchente levou ele, amém, e arrastou ele pelo córrego, amém. Ele estava jogando bola e a bola caiu justo nesse córrego e a enxurrada foi levando. Ele era de pequena estatura, a força da chuva é muito mais forte do que um menino. Meu primo nessa época tinha 12 anos de idade, e ele segurou na boca do lobo, nem sei como chama aquele tubo bem grande, deve ter um nome, eu não sei falar agora, e ele ficou segurando ali, pedindo socorro, e tinha umas pessoas da padaria vendo. Eles não fizeram nada. Nesse tubo, irmãos, cabia, o tamanho era um homem mais uma criança, então dava muito bem para poder socorrer para quem sabia nadar ou alguma coisa. E ele pediu ajuda para minha prima era mais pequena ainda do que ele, e ela falava assim: eu vou chamar o meu pai, mas meu tio trabalhava na cerâmica, era longe, do Jardim Mercedes até a cerâmica, aleluia, até que ele não suportou mais ficar dependurado ali. A enxurrada veio com mais força e a água levou ele embora. Então, irmãos, quantas pessoas que vê as pessoas passando por perigo e não faz nada, só fala assim: ô dó, ô coitado, isso não vai ajudar nada. Tem pessoas que precisam verdadeiramente de ajuda. Na igreja, a coragem é fundamental também, igreja, considerando os desafios que são enfrentados cotidianamente, ou seja, todo santo dia, tomar iniciativa, sabe, arregaçar as mãos, como é o ditado popular, e colocar as mãos na massa é certamente um atributo que todo pastor deve ter em sua conduta enquanto ele for o gestor, enquanto ela for gestora nesta terra. Tem glória a Deus aí? Amém. A quinta estratégia, eu não estou resumindo por causa do horário, bem? Esther, querida igreja, apesar de ser tomada com uma decisão corajosa, porque assim ela foi, não foi impulsiva, amém? Ou seja, inconsequente. Ela sabia muito bem aquilo que estava fazendo. Na realidade, querida igreja, ela orquestrou, aleluia, um meio de falar com o rei de melhor forma possível, com estratégia e planejamento. Ela tinha que saber falar com o rei, porque o rei não era qualquer um, por mais que já era o esposo dela, mas ele tinha outro hábito, outros costumes. Então ela precisava de quê? De estratégia para chegar a ele e passar todo o planejamento, aquilo que precisava ser feito. Então, naquela época, o rei e Amã foram juntos ao banquete de Esther, como todos já sabem. De novo, chegado o momento de servir os vinhos, o rei pergunta-lhe: o que é que pretendes, rainha Esther, e qual é o seu desejo? Seja o que for que pedires, dar-te-ei até metade do meu reino. Olha para você ver o quanto ele amava. Você pede o que tu queres, que darei até o quê? A metade do meu reino. Olha para você ver. E a rainha disse: ó rei, ó, presta atenção, se realmente cair nas tuas boas graças, aleluia, e se bem te parecer, peço que te salves a minha vida e do meu povo, porque tanto eu como o meu povo fomos vendidos a quem nos quer destruir. Olha para você ver, ela começa a revelar a ele o que é a verdade.
lá no capítulo 7, versículo 1 e 3, também. Então, dentro de uma igreja, a visão estratégica é primordial, igreja, desde que a comunicação com os membros, a gestão, as finanças, ter estratégia bem definida, é a chave para um bom trabalho e bem-sucedido. Então, sempre temos que ter estratégia. Por isso, irmãos, que a ajuda construtiva, ela é sempre bem-vinda. Amém? Olha que eu saio com muitas pessoas, eu vou no mercado, vou isso, às vezes eu vou com a Moniz, eu vou com a irmã Sandra, e cada um deles dá o seu parecer. Olha, você não faz isso aqui é melhor, isso aqui é melhor do que o outro. E quando a gente é humilde, o que a gente faz? Obedece. A gente faz. Então, a gestão da igreja, irmãos, aleluia, é muito importante. Depois vocês veem que não vai dar tempo aqui, lá no livro de Atos, que foi a igreja primitiva, amém? Lá no capítulo 6, da mesma forma que a rainha Esther, querida igreja, todos nós devemos zelar. Zelar pelo quê? Pelo cuidado, pela excelência na gestão, amém? E para ajudar com isso, querida igreja, nada melhor do que uma plataforma completa. Então, irmãos, se hoje você veio aqui nesta noite, é para você se preparar. Amém? Porque você foi escolhido, você foi a escolhida. Amém? E você precisa estar pronto. Você precisa se preparar, amém? Você precisa saber que sistema é esse de gestão que eu preciso aprender, administrar, amém? Eu preciso administrar não somente a sua vida financeira, a vida familiar, amém? A igreja onde você vai, onde você congrega, para facilitar, irmão, sabe? Automatizar, aleluia, diversos processos. Então, irmãos, aprenda. Não fica, irmãos, aí na mesmice. Aumente, alcance o engajamento das pessoas, irmãos. Se hoje você veio aqui, porque Deus, Ele quer que você aprenda a ser um bom gestor, uma boa gestora. Deus te escolheu para você fazer a diferença nesta terra. Aleluia. Não importa onde Ele colocar a planta dos vossos pés, mas faça, irmão, com empenho. Aleluia. Não faça reclamando. Não, porque quanto mais você reclama, mais piora a situação. Mas quando você vê, aparentemente, aos seus olhos parece que, nossa, meu Deus, agora será o fim, agora não dá certo. Mas se você parar um pouquinho e começar a pensar em Deus, pedir, irmãos, falar com Deus, como eu estou falando com a igreja, falar, Senhor, meu Deus, olha o estado deste lugar. Até agora eu não consegui achar saída para que este lugar venha a ser um lugar de sucesso. Senhor, ajuda que eu veja aquilo que eu não estou vendo. Meu Deus, ajuda eu a ouvir aquilo que eu não estou ouvindo. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas não dão certo, aleluia, para as nossas vidas, é porque nós não estamos vendo e nem ouvindo. Aleluia, mas hoje Deus quer que você tenha essas mesmas características que esteve a rainha Esther, a qual o Senhor colocou ela ali para livrar o seu povo da morte. Então Deus, Ele te formou, você no ventre da sua mãe para um propósito. Aleluia, para que você não cometa os mesmos erros dos teus antepassados. Aleluia, que você faça valer a pena. Aleluia, porque eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. E muitas vezes nós falamos, nossa, minha mãe não entende nada, meu pai não entende nada, mas eles fizeram aquilo que para eles era melhor. Talvez ele não teve a sabedoria, mas você tem essa oportunidade de buscar e fazer a diferença. Tem pessoas que se acomodam, irmãos. Não, aqui tá bom, pastora, tá bom nada. Deus tem muitas coisas para dar, para fazer, para realizar na sua vida. Você pensa porque a rainha Esther recebeu um título, uma coroa, ela se acomodou? Porque se ela acomodasse, todo o seu povo iria morrer, e ela também, porque ela também era o quê? Judia. E qual foi o segredo? A Bíblia diz que ela jejuou por 3 dias, ela, o seu povo,
e os seus servos jejuaram para que Deus desse o quê? Estratégia. De que maneira chegar onde eu quero chegar. Aleluia. Hoje deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos. Deixa o Espírito Santo hoje, nesta noite, abrir os teus ouvidos. E você vai perceber, aleluia, que Deus tem coisas grandes na tua vida. Não se acomode onde você está. Nunca diga que está bom. Você pode melhorar. Você pode praticar. Aleluia. Deus, Ele vai te dar para a tua vida estratégia como deu para ela. Sabedoria, temor a Deus. Foi ou não foi? Olha quantas coisas Deus deu a ela. Deus quer dar a você também aqui nesta noite. Aleluia. Se hoje você veio aqui nesta noite, é porque o Senhor nosso Deus não está satisfeito com a vida a qual você está vivendo. Você está muito acomodada. Você está muito acomodado no seu dia a dia. Todo dia a mesma coisa. Se levanta. Sacode a poeira dos teus pés. Levante e faça o que tem que ser feito. Se você não fizer, outra pessoa não irá fazer aquilo que é para você fazer. A não ser que você renuncie. A não ser que você não queira o que Deus reservou para a tua vida. Aí sim, Deus levantará outro melhor que você. E colocará na posição a qual você rejeitou, a qual você não quis. Aleluia. Deus não perguntou para Esther se ela queria ser rainha. Ou perguntou? Não. Foi pega de surpresa. Foi fazer coisas que ela não fazia. Aleluia. Foi conviver com pessoas ímpias. Mas não é porque ela foi conviver com as pessoas ímpias que ela se tornou ímpia. Ela se tornou a pessoa mais fiel e obediente a Deus. Ela não negou a Deus em hipótese alguma. Se Deus trouxe você aqui nesta noite, para você sair do anonimato aqui nesta noite. Deus não está contente com a sua vida. Ele quer muito mais de você. Você sabe disso. Mas muitas vezes o cansaço tem vencido as pessoas. As dificuldades têm vencido as pessoas. Os obstáculos que têm se colocado na frente de outros têm vencido as pessoas. O medo tem impedido muitas pessoas de avançarem. E eu te digo aqui para você que nesta noite, não deixe o medo vencer as suas decisões que você tem que tomar. Não deixe que outros tomem a decisão que você precisa tomar. Tem coisa que é um particular entre você, Deus e você. Porque foi Deus que te escolheu. E muitas vezes nós queremos, aleluia, que muitos venham opinar aquilo que nós devemos fazer. Eles podem dar até apenas uma ideia, mas na hora de decidir, é você que tem que decidir. Na hora de vamos colocar a mão na massa, é você que tem que fazer. Aleluia. Ah, mas pastora Patrícia, eu não escolhi para ter esta vida. Nem Rainha Esther. Ela não questionou a Deus, mas obedeceu. Mesmo não entendendo, ela obedeceu. É dessa forma, é desse jeito. Quando Deus escolhe, está escolhido. E quem Deus escolhe não tem escolha. Guarde na tábua do teu coração nesta noite, amém? Vamos ficar de pé, o horário já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz sobre o seu rosto e te dê paz, amém? Somente Deus pode abençoar cada um que tem se inscrito aqui neste canal, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus? Aleluia! Que Deus te abençoe e Deus te guarde, amém? Pai seja contigo,
Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.